tentando pintar um cenário de caos dentro do Botafogo que não existe. E assim, o projeto esportivo do Textor para 2025 foi um lixo. O Textor merece diversas críticas pela maneira como ele tocou o futebol do clube. Mas isso não tem nada a ver sobre a guerra administrativa que tá acontecendo entre Botafogo, Eagle e Ares. Independente do cenário, a gente tá a salvo. E por isso, agradeçam a esse cara aqui, o maior presidente da história do Botafogo. E eu vou explicar por quê. A gente tem basicamente três players, assim, três empresas brigando pelo controle do Botafogo. Você tem ali o John Textor querendo criar a nova Eagle nas Ilhas Caimã. Você tem a Eagle Football, que é a que o Botafogo faz parte hoje. E você tem ali o Grupo Ares, que tá junto com o Grupo Eagle. E aí vamos imaginar um cenário em que o Textor ganha essa briga judicial e ele consegue trazer o Botafogo só pra ele. Se ele conseguir isso, quer dizer que, tanto no Brasil quanto na Europa, o Textor conseguiu apresentar garantias que ele tem condições e dinheiro para tocar o projeto. E se ele tem esse dinheiro, maravilhoso pra gente, é isso que a gente precisa para os próximos anos. Mas aí num cenário que o Textor perde o Botafogo pra Eagle, isso quer dizer que a Eagle comprovou que o Textor é incapaz, que ele é um irresponsável, que ele é um mau gestor e tira o Botafogo desse cenário ruim e toma pra si. E aí a Eagle prova que tem totais condições de tomar conta do futuro do Botafogo. E caso não seja do interesse da Eagle, ela vai ter que preparar o Botafogo para vender. E para isso ela tem que tornar o Botafogo atrativo. E aí vem o ponto importante desse cara daqui. O contrato do Botafogo com a SAF é um contrato muito rigoroso e tem diversas metas. Dentre as várias condições que o Durcésio colocou, ele colocou lá várias dificuldades para você trocar o Botafogo de dono. Dentro desse contrato existem metas que precisam ser atingidas, tanto metas de investimento mínimo dentro do clube, metas de desempenho esportivo. Tem diversas cláusulas no contrato que protegem o Botafogo de não voltar a ser a desgraça que era na pré-SAF. É claro que essa briga judicial é muito ruim. E até que ela se resolva, vai ser um momento de turbulência, não tenha dúvida disso. Deve estar sendo terrível os jogadores trabalharem sem saber se mês que vem tem salário a ser pago, porque não sabe quem vai pagar, porque o Botafogo meio que tá à deriva. Mas quando isso se resolver, não existe essa história de que o Botafogo faliu. Não, isso é uma mentira. E quem fala isso na imprensa, e tem muita gente falando, não faz a menor ideia de nada da SAF do Botafogo. Porque se a decisão for pró John Textor, é porque ele tem condições de manter o Botafogo do jeito que está. Se a decisão for pró Eagle, ou a Eagle mantém o Botafogo, ou ela vende. E caso venda, tem que cumprir todos os requisitos que já estão previstos no contrato que impedem o Botafogo de falir ou ser o que era antigamente. Então, o momento é ruim e passar por essa turbulência tá sendo difícil. Mas quando se resolver, a gente não vai ter mais problema. Savarino fica no Botafogo. O camisa 10 do Botafogo, o venezuelano Savarino, decide ficar no Glorioso e recusar as propostas, que vinham do Al Rayyan, do Catar, e do Trabzonspor, da Turquia. O venezuelano estava mais próximo de trocar o futebol brasileiro pelo futebol turco nas últimas horas. Mas, no fim das contas, sua identificação com o Botafogo parece ter falado mais alto. A adaptação da família, a cidade do Rio de Janeiro e, claro, também a pressão da torcida do Botafogo para que ele continuasse. Savarino não vive a melhor das fases, é verdade, O 2025 dele é bem abaixo do que vimos em 2024, mas às vésperas de partidas importantes, decisivas, inclusive de uma Copa do Brasil que o Botafogo ainda não tem, como é que você vai se desfazer por 7 milhões de euros de um jogador que decidiu 2 jogos no Allianz contra o Palmeiras em oitavas de final e final antecipada de Brasileiro, semifinal de Copa Libertadores, partida decisiva para o título na penúltima rodada contra o Inter e última rodada contra o São Paulo, além de ter marcado gol em todos os rivais do Rio de Janeiro? Savarino segue sendo muito importante. E mesmo numa fase ruim, em jogo decisivo, ele brilha, como inclusive brilhou no último jogo mata-mata do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Savarino fica, e a esperança por mais taças permanece, pelo menos por enquanto.